Vai lá ajudar com você, meu amigo. Manda. Onde eu posso desabafar um segredo chocante? Ora, deveras aqui mesmo? Desabafemos. É. É isso? Vivo no engano, me ajude, por favor, cara. Estou no engano? Vivo no engano, me ajude, por favor, pegando embalo nessa conversa anterior. Fala assim, Caio, bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu sou diácono da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sou cristão desde os 18 anos e hoje já passei dos 30. Sou casado, 2 filhos, mas desde cedo, aos 15 anos, eu sinto atração por homens. Não aceitava isso e namorei e casei lutando contra isso. Confesso que depois do casamento não aguentei e tive a primeira experiência sexual com um homem, depois de casado. Quando a pessoa é crente, né, é sempre assim. Primeiro casa para depois ter a primeira experiência que é contra o casamento. Né? Podia ter logo tido a primeira experiência antes e já não casava, né? Já não casava, não tinha que lidar com um problema muito mais pesado. Porque a condição homossexual já traz seus pesos. Agora, quando você casa, você agrega pesos impensáveis a isso tudo. Mas deixa o amigo falar. O pior é que hoje eu sou quase um viciado em sexo com homens. Meu casamento está em crise porque não sou mais um homem apaixonado por minha esposa como era no passado. A minha esposa está grávida do 3º filho. Puxa vida mesmo. Descobri você já há uns 4 anos. Desde então te leio e te ouço sempre. Eu já entendi o verdadeiro evangelho através de sua vida. Mas eu não consigo estabelecer um relacionamento saudável com minha esposa e nem deixar essa prática. Hoje já não me sinto mais culpado por isso. Estou acreditando realmente que nasci assim. Ninguém sabe de nada a meu respeito em relação às práticas homossexuais. Exerço várias funções na igreja por ser bem desenvolvido aqui. Eu estou sem noção do que fazer, sem direção, sem rumo. Por favor, Caio, me dê uma palavra, me ajude, por favor. Olha só, meu amigo, tem algumas coisas práticas a fazer antes de tudo, né? Número 1, você precisa deixar a sua esposa seguir a vida dela. Você não tem que dizer para ela que você é um homossexual, não tem que fazer um alarde disso para os filhos, eles não estão nem preparados, são garotos pequenininhos. Você está com um pouco mais de 30 anos, né? Então eu imagino que seus 3 filhinhos estejam aí regulando entre 9 anos e 3 anos de idade, por aí nessa média. Então, estão longe de poder lidar com uma questão dessa. E a igreja, enquanto a igreja presbiteriana seja entre as igrejas organizadas, institucionais, uma das mais discretas no país, raramente você ouve dizer de qualquer coisa doidona, esquisitona, envolvendo a igreja presbiteriana, e quando acontece é sempre muito pontual, nunca é uma coisa generalizada. Graças a Deus no meio presbiteriano ainda há muitos pastores crentes e muita gente crente, apesar da ignorância puritana, estreita, de muita mediocridade e estreiteza nos compromissos doutrinários, alguns deles mais aferrados com a doutrina presbiteriana do que com a palavra. Apesar de tudo isso, eu vivi lá minha vida inteira, então eu sei o que eu estou falando. Então, ainda é um grupo tranquilo, porém, se a sua filha chegar diante da igreja e disser uma coisa dessa, ou se assumir lá, ela vai sofrer as consequências. Não será como num grupo pentecostal,
neopentecostal, um grupo homofóbico desse. Existem criaturas homofóbicas na Igreja Presbiteriana do Brasil, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil não tem uma atitude homofóbica para com os gays. É um pouco mais leve, mas por causa dos indivíduos homofóbicos, ela vai sofrer. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é dizer à sua esposa: olha, eu não amo você, meu amor por você é amor de amigo, é amor de colega, é amor fraterno. Eu não devia nunca de fato ter casado com você. Eu não me sinto adequado e nem com condições de oferecer amor integral a mulher nenhuma neste mundo. Eu não quero viver um engano, não quero te atrapalhar. Ela é uma menina ainda, sua esposa, com 3 filhinhos, mas ela é uma menina de 28, mais ou menos, não, ele tem 30 e poucos. Ela deve ter 28, 29, 30, é uma garota ainda. Pode viver feliz, pode ter uma vida. E você vai dizer: e eu vou assumir todas as minhas responsabilidades com os meus 3 filhos. Serei o melhor pai que eu puder, estarei com eles tanto quanto seja conveniente que eu esteja, e eu quero estar o máximo possível. Quero ajudar você a criá-los, não importa que caminho sua vida tome, se você case de novo, mas eu estarei par e passo com você cuidando deles. Essa é a primeira coisa que um homem digno faz, ao invés de ficar apostando no quê? No quê, querido? Numa tragédia, numa calamidade, numa vergonha pública, na exposição da sua mulher, uma tristeza sem tamanho. O que você vai fazer? Esperar a calamidade chegar, como a maioria faz? Não, se antecipe, diminua os danos e tenha coragem para fazer isso. O seu amor por ela é um amor de colega, é um amor de carinho. Qualquer um teria por uma pessoa que seja boa e que tem conosco 3 filhos. Sendo você gay ou não, mas o seu sentimento paterno, materno, paterno, de qualquer que seja a natureza afetiva, carrega a visceralidade da paternidade, da maternidade, ou de ambas as coisas, ou de uma só. Então, você vai dividir esse tesouro com ela a vida inteira. Por isso, ela é uma pessoa amada, e tomara que você a ame sempre. Segunda coisa que você tem que fazer, meu amigo, é, tomando essa decisão junto a ela, você tem uma boa desculpa, um bom argumento para chegar junto ao pastor, ao conselho da igreja, onde você é presbítero, ou diácono, ou líder, professor de escola dominical, superintendente, todas essas hierarquias abaixo do pastorado que uma congregação presbiteriana tem. Vai chegar e vai dizer: olha, eu estou me separando, me divorciando, é uma questão de foro íntimo, não é porque eu estou indo casar com uma pessoa, não é nada disso. Eu tomei uma decisão para eu não mentir mais comigo mesmo e com ninguém. E quero abrir mão de todos os meus cargos, mesmo que eles insistam que não, porque a igreja presbiteriana, dependendo de quem seja o pastor, pode até ter essa generosidade, dizer: bom, ninguém está traindo ninguém está sendo uma afronta para ninguém, separem-se em paz, mas você fica aqui fazendo o que você faz e ela também. Muitos fariam isso. Se ele fizer isso, não aceite, porque você sabe que a condição que você carrega é mais profunda. Você está lidando apenas com um texto possível, pedindo o seu desligamento, evitando uma confissão que traria um mal imenso agora para seus filhos, seus pais, para todo mundo. Não precisa disso. A condição é sua, não é da humanidade, você não tem que compartilhar com todo mundo. Terceira coisa que você vai precisar fazer, querido, eu sugiro a você que entre num processo de psicoterapia. Você pode até recorrer aqui do nosso site, da VMVTV, com a minha irmã, via Skype. Sabe por quê? Você só está vivendo essa quantidade enorme de casos promíscuos que você vive, que você descreveu aí, com uma variedade de homens, né? Sim, viciado em sexo com homens. Um homem, mas depois ele disse que ele
Pega. Pelo menos foi isso que ficou a impressão aqui comigo, que ele não consegue não ir atrás e não pegar nessa variedade aí, ficou viciado nisso. E é uma coisa casual, porque ele não tem um companheiro, ele não tem um relacionamento. Ele bota homens no plural. No plural, ele vai pegando. Sabe por que isso está acontecendo contigo? Porque é proibido. Aí você tem que fazer escondido. Você é presbítero, ou diácono, superintendente da escola dominical, casado, pai de 3 filhos, isso e aquilo. Então, para onde é que você vai? Sexta-noite, ou depois de um trabalho, você escapole para umas termas, para um negócio desse ali, e aí é com quem rolar, né? E você vai ficando promíscuo. Pode usar a camisinha à vontade para tentar evitar a AIDS, mas a maioria acaba se enrolando em coisa pior, sem falar que a pior de todas as coisas é que a promiscuidade faz a alma virar pasta, o caráter da gente. E a dissolução tira a solução do ser da gente. Você vai se diluir, você vai se pasteurizar. Por isso você tem que parar com a promiscuidade, resolver esse problema conjugal quieto, para depois, meu querido, fazendo a psicoterapia e lendo o meu site, especialmente as dezenas de cartas, se você escrever a palavra homo ou gay, que vão aparecer lá para você ler, mas você vai precisar dessa calma, dessa ajuda psicoterapêutica, desse certo sossego, desse luto da sua heterossexualidade frustrada, do seu casamento enganado, dos seus filhos ainda não doídos, mas que um dia sentirão dor, porque vai chegar o dia da verdade. Viver esse luto com dignidade. E depois, meu amigo, se for o caso, se você não é um daqueles, como já declarou ser até aqui, incapaz de se tornar eunuco pelo reino de Deus, então, fazendo gestão de danos menores, ao invés de virar um gay promíscuo, tendo relações de one night stand em lugares assim, desenvolva um relacionamento único, afetivo, sereno, exclusivo, sincero com alguém. E pare de virar essa pessoa que, em continuando assim, vai se pasteurizar. Vai perder a solução, vai ficar vazião, vai virar um promíscuo horrível, como eu vejo acontecer aqui o tempo todo. Eu estou acompanhando isso a minha vida inteira, minha gente. Então ninguém pensa que eu estou dando nenhum chute. Eu só estou fazendo descrições do que eu passei a vida toda acompanhando, e eu sei qual é o resultado. Quem me dera você fosse uma pessoa que pudesse reverter isso tudo, amar sua mulher como mulher, para poder viver com os seus filhinhos e continuar a sua vidinha. Era tudo que eu desejaria. Tudo. Hoje de manhã eu estava vendo uma resposta de Freud, a mãe de um gay, e a mulher louca que o Freud pudesse dizer que existia uma reversibilidade para o caso do filho dela. E aí então Freud disse: eu queria muito lhe dizer isso, mas o máximo que a psicanálise conseguiu até hoje foi desenvolver pequenas pulsões heterossexuais que não têm continuidade. E logo depois o indivíduo desiste e volta à homossexualidade. De todos os nossos casos, e tentativas, nós nunca tivemos sucesso. O melhor que eu posso fazer pelo seu filho é tentar ajudá-lo a diminuir as implicações difíceis de ter que viver uma vida homossexual no final do século XIX, cercado por essa sociedade vitoriana, onde ele vai ser profundamente oprimido. O que eu posso é ajudá-lo psicanaliticamente a preparar-se para o embate e para não ficar psiquicamente enfraquecido.
Mas o que a senhora está pedindo, minha senhora, até aqui, nenhuma ciência foi capaz de lhe apresentar uma reversão definitiva. Você encontra pessoas que ficam períodos e depois voltam às práticas iniciais. Esses períodos são matando um leão por dia, fazendo um esforço danado, geralmente em obediência a alguma religião, algum compromisso, algum voto feito. Até o dia em que a eroticidade, a sexualidade, a pulsão repressa ficam mais fortes do que o voto feito, do que o compromisso, do que o medo de ser flagrado, e o cara se entrega. Isso tem sido assim desde os dias do Gênesis. Então, meu irmão, faça essas coisas o quanto antes para diminuir o peso. Eu sei que dói, mas eu não tenho palavras fictícias para oferecer nem a você nem a ninguém. Quem quiser ficar decepcionado comigo, fique. Eu não sou candidato a nada, não preciso do voto de ninguém. Estou aqui para falar a realidade conforme eu a acompanho e a verdade conforme eu a vejo todos os dias, sem engano, na vida das pessoas. Estou aqui para te ajudar no processo. Se a sua filhinha quiser conversar comigo, peça para ela abrir o coração aqui com a gente também. Tá bom, querido? Grande beijo para você. E aí, brother? Caio, você falou dos ciclos, né? Você falou que a pessoa dá um tempo, depois ela volta. Você encaixa os o que você chama de traumagatizados nessa também? Ou ele pode ir e não... Não. O traumagatizado, quando fica viciado, ele, em geral, vai e não quer mais voltar, porque o único lugar de erogenia sexual que ele tem é o ânus. Então é ali que ele quer. Agora, o traumagatizado é um indivíduo que pode se reverter com muito trabalho, muito esforço, muita decisão, muita consciência de que ele ficou apenas com o ânus tomado pelo poder da erogenia, da eroticidade sexual, por causa de um vício que iniciou muito cedo na vida dele. Significa que esse cara nunca mais vai ter esse frisson? Não, ele em geral vai diminuindo. Quando ele se aplica numa dedicação hercúlea a vencer isso com um bom apoio espiritual, psicológico, e não pode ser de gente legalista. Porque se ele for buscar apoio de gente legalista... Aí tá enrolado. Tá enrolado. Ele só vai aumentar a pulsão dele no dia que explodir, vai ser uma loucura. Isso aí, só se desmobiliza isso na graça, no diálogo, no carinho, no vagar, no processo, na compreensão do processo. Não é em oposições obrigatórias, só criam um recalque que produz uma eclosão maior. Agora, esse indivíduo, às vezes, consegue fazer essa reversão, mas não sem, de vez em quando, ficar angustiado de sentir um determinado frisson, uma certa vontade estranha de receber prazer pela via anal. É nessa que muitos sucumbem. Outros dizem, não, eu já sei o que é isso é vício, conheço a história desse vício, e isso vai passar. O trem vai passar, esse trem vai passar na minha vida. Espera que o trem passe. Aí o cara prossegue. Quando a condição gay ou a situação gay foi estabelecida por trauma. Agora, quando ela tem aqueles aspectos inatos, aí, meu amigo, é como querer fazer eu que sou heterossexual virar gay. Eu posso até me transformar num promíscuo que faça as duas coisas, mas eu vou ser sempre um heterossexual promíscuo que admite fazer as duas coisas. Na gay, não? Não, não sou, nunca serei. Posso ser um canalha, safado, um Nero, um Calígula. Posso ser qualquer doido desse. Mas não sou um gay, eu só sou um cara
amoral. Eu só sou um cara que resolveu admitir tudo. Eu só sou um indivíduo que cultua a luxúria. Eu só sou um cultuador do hedonismo. Mas sou um heterossexual. VMV TV, o canal é você.